E aí, gente, nós estamos começando o nosso primeiro podcast essencial. A gente demorou muito para chegar nesse nome, né? Muito. Foram muitas conversas, muitas ideias, Sim. para depois a gente perceber que o nome já estava bem na nossa frente. É da nossa plataforma. Nossa plataforma de ensino. De ensino, essencial. E esse é o nosso primeiro episódio piloto. De muitos. De muitos episódios, de várias temporadas, se Deus Eu acho permitir. que é legal a gente começar, eu e você, porque eu acho que a gente não vai ter convidados tão legais quanto nós dois. Com certeza. Então essa conversa... Na verdade, os convidados são pra ser mais legal ter a gente. É isso aí. É como se quando eles vêm, eles se tornam o hoster. O hoster. E a gente continua sendo os Ou convidados. seja, nós somos sempre o alvo do podcast. Não. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mike, fala pro pessoal qual é a intenção desse nosso podcast, porque eu ainda não descobri também. Bom, eu acho que pelo que a gente já vem trabalhando, né, com o essencial, é falar de tudo, né, que acontece numa perspectiva cristã, né, evangélica, também falando assim de maneira, acho que mais pessoal, sabe assim, não só falar de um assunto, falar de uma temática, mas trazer um aspecto do que a gente pensa sobre tudo, de como a nossa igreja, de modo geral, a visão da igreja encara, né, que por sinal é onde Tá acontecendo. É onde está acontecendo. Que foi outra coisa, a gente até pensou, né, em outros lugares. Pensamos em algum estúdio, como o pessoal normalmente faz, tal, mas... A ideia é justamente essa, né? É a igreja propondo assunto, a igreja propondo conversas, discutindo temas. Sim. Porque a gente vê muitos podcasts que eles são bem nichados, né? Seja para uma área ministerial ou para uma área de empreendedorismo, enfim. Mas... E também isso aqui não é um podcast pra gente só ficar dando risada. A gente vai dar muita risada, porque nós somos muito legais. Mas a ideia é justamente essa, né? A igreja propondo conversas sobre diversos temas, seja arte, trabalho, política, enfim. E eu acho que também é porque é o que tem tudo a ver com a gente, né? É o ambiente da igreja, é onde a gente cresceu, como a gente desenvolveu. Então, tudo que a gente fala de dentro da perspectiva da igreja. Né? Eu acho que a gente nem consegue falar de fora. A gente não consegue falar de fora. Então, por isso que eu acho interessante a gente tá fazendo aqui no ambiente da igreja, onde... Né, é a nossa casa. Onde a gente vive, onde a gente faz as coisas, onde a gente se relaciona, onde a gente conversa, onde a gente faz nossos amigos e onde a gente discute o mundo. Isso. Né? Porque... por mais que às vezes não pareça para as pessoas que não são da igreja, né, a igreja, ela não é um movimento de isolamento, né? Ela não é alienada do mundo de fora dela, mas ela discute o mundo todo, ela discute o que está acontecendo e ela tem as suas respostas. A única diferença é que é pautada, né, na verdade do evangelho, é pautada na tradição também, muitas vezes, né? Enfim, por isso que eu acho que é o essencial. Isso. É dentro da igreja. É importante ser aqui. É importante ser aqui. E por isso que eu acho que tem tudo a ver com a nossa criação. Com a nossa criação, com a nossa dinâmica, né? Para quem não sabe, eu e o Gabriel, nós somos irmãos, né? Eu sou mais velho. Eu sou mais bonito. Eu sou mais inteligente. Brincadeira. Ok. Nós somos eu tenho irmãos. Os tênis mais legais. E nós somos filhos de pastor. Sim. Não é? Há muitos anos. São quantos anos já? Muitos anos. Não sei, 15, 2008. 2008, Paulinho, quanto tempo? De lá pra cá? Não. Não? Claro. 16 anos. 16 anos. Mas a gente... nós somos filhos de líderes da igreja há muito mais tempo do que isso. Pelo menos desde que eu me entendo por gente. Quase desde que a gente nasceu, né? O pai e a mãe chegam na igreja
Você tinha 1 ano. Eu tinha quase 1 ano. Eu não existia 1 ano. ainda. O Gabriel nem existia. A gente tem uma irmã também que Sim. não existia. Ela é bem mais nova. E logo eles, né? Logo que eles chegaram para Jesus, eles foram se envolvendo. E a gente já foi entrando nessa dinâmica de crescer no chão da igreja mesmo, assim, né? De correr na igreja, dormir, pintar na igreja, aprender as coisas dentro da igreja. Todo o nosso convívio era dentro da igreja, de amizades. Sim. E foi muito interessante isso. Eu, pelo menos, acho muito legal, assim. É diferente. Porque a gente não... O que eu vejo que acontece muitas vezes é que as pessoas... algumas pessoas chegam mais tarde, né? E tem aquelas pessoas que crescem na igreja, mas muitas vezes saem da igreja e depois, mais velhos, voltam. E tem um grupo específico de pessoas que nunca saíram. Né? Sempre estiveram lá. Que sempre... não saíram para lugar nenhum, cresceram na igreja, permaneceram na igreja e, se Deus queira, vamos, né, permanecer. Vamos Nós permanecer. Somos parte desse grupo. Isso, é nesse ponto que eu queria chegar. A gente é parte desse grupo que viveu todos os nossos conflitos, todas as nossas questões, todas as nossas fases que todo mundo vive dentro do ambiente da igreja, discutindo o mundo, né? A vida, as escolhas, dentro, né, do ambiente cristão. Eu acho importante a gente falar também que, além de nós sermos irmãos, nós também trabalhamos juntos. Sim. Somos sócios. Nós somos sócios. Então, a gente teve a oportunidade de construir uma amizade. Sim. Além do vínculo familiar. Uhum. Uma amizade... Amigos. Ficou fofo agora. A gente tem uma amizade, né, como sócios no trabalho, o que nos dá também essa experiência de negócio fora da igreja. E eu acho que a gente sempre foi muito incentivado a isso também, a sermos amigos. Pai né? e mãe sempre fez isso, né? Eles pelo outro. Não deixavam a gente permanecer num conflito nunca, né? Tinha que chegar no ponto de resolver, porque não é legal irmãos separados, né? Que brigam. Eu lembro, às vezes, que a gente brigava de verdade, assim. Briga de criança, né? Sair no soco, nariz sangrar, enfim. esse tipo de coisa. Mas eu lembro quando a gente brigava, e é normal quando você briga com alguém, mesmo que depois que resolve, você quer uma distância dessa pessoa. Uhum. E os nossos pais, eles não aceitavam que a gente não quisesse ficar perto um do outro. Então, o que eles faziam? Eles tinham 2 técnicas infalíveis de reconciliação. A primeira é que eles faziam a gente lavar a louça juntos até a gente resolver o nosso conflito. Sim. Então, um lavava e o outro secava. Enxugava, secava e vice-versa. E aí tinha uma briga dentro da reconciliação, porque quem ia lavar? Você não quer ser o cara que vai lavar. E quem vai secar? Você quer ser o cara que só seca e guarda a louça ali. Então, assim, antes da gente se resolver, a gente brigava mais uma vez. E a outra técnica era de comer no mesmo prato. Nossa, essa era muito ruim. Mas funcionou. Era engraçado que a gente tentava burlar, né? As técnicas. Então, por exemplo, eu lembro que na de lavar a louça, quando eu caía lavando a louça, eu lavava mais devagar, só pro meu irmão ter que ficar esperando, porque o trabalho dele era mais rápido. E da comida, a gente repartia o prato, né, no meio. Assim. Tipo assim, esse tanto de comida pra você, esse tanto de comida pra mim. Porque era comer junto no mesmo prato. Exatamente no mesmo prato, cada um com uma colher, né? E sentava e dividia, porque não aceitava. E isso foi bom, porque, obviamente, ninguém deixa de ter conflitos. A gente continua tendo conflitos, né? Um com o outro, eu digo. E a gente sabe que a gente vai ter que resolver, vai ter que aceitar, se perdoar, chegar num consenso, num acordo. E por conta das nossas atividades, do nosso trabalho, a gente não pode ficar bicado. Porque senão para a vida para os dois. Os dois prejudicam. Os dois prejudicam. Então a gente tem que, mesmo assim, que nem empurrando assim, tem que resolver. até ficar normal e seguir a vida
né? Tipo, Mas isso foi como ela- importante. Eu vejo que ter irmãos e ser incentivado dessa forma te torna uma pessoa menos egoísta. Alguém que sabe lidar com conflitos e resolver conflitos. Sabe que nem tudo vai ser feito do seu jeito, não vai ser organizado do seu jeito. Sim. Eu e meu irmão, a gente dividiu... É importante falar isso também. A gente dividiu o quarto a vida inteira. A vida toda. Mesmo Mesmo quando tinha a possibilidade. a possibilidade de ter um quarto A pra gente cada dividiu um. o quarto a vida inteira. Não era fácil, Não. mas também dava certo. A gente Sim. tinha as nossas regras dentro do quarto e funcionava. Eu falei isso essa semana com você, né? Que você tinha colocado, né? Numa postagem assim, né? Que nós somos muito diferentes. É. E o que eu acho interessante é porque a gente se parece muito, mas não parece. É. Entendeu? É uma coisa assim. Tem coisas que a gente é idêntico, eu acho, assim. Alguns posicionamentos, algumas visões, algumas formas de agir, Algumas chatices. A gente é a mesma coisa, a gente é igualzinho. Mas tem coisas que a gente é Completamente oposto. Só para vocês entenderem melhor. Ó. O Gabriel, ele é designer de moda, designer gráfico, né? Eu sou teólogo, filósofo, e a gente trabalha junto. Como? Mas acontece. E as coisas juntam pra dar certo. Né? Parece mesmo meio que um complemento, né? Tipo assim, que tem em um junto. Dois polos, né? Isso, e faz acontecer, sabe assim? Mas é dessa forma. É interessante pensar nisso, não é? Eu assim, a gente cresceu praticamente junto na cidade, não é muito distante. 3 anos. 3 anos. 3 anos de diferença. Mas... Mike mais velho. 3 anos. Pouca coisa. Mas conseguir ver alguém ali que tá passando pelas mesmas coisas que você, né? Tipo, vive no mesmo ambiente, sofre os mesmos tipos de pressão, e isso te fortalece, sabe assim? Sim. Você fala assim, Tem alguém comigo. eu não tô sozinho. Tem alguém que entende, tem alguém que sabe como é essa vida, né? Como é crescer na igreja, como é lidar com as pressões disso. Tipo... A gente tá falando de 16 anos como filhos de pastores. Eu tenho 22, vou fazer 23. Então, é realmente a maior parte da minha vida. Sim. Né? E... É a maior parte da minha vida também. E tem desafio. Sim. Né? Como que foi? Assim, eu sei que a gente cresceu junto. Eu sei que eu vi muita coisa. Mas eu queria entender, assim... Você falando, como que foi, assim, crescer dentro da igreja e crescer sendo filho de pastor dentro da igreja? O que isso impactou para você? Eu vejo que os impactos disso tem impactos positivos, né? Tem impactos negativos, né? Crescer no ambiente eclesiástico, crescer dentro da igreja, no meio das pessoas da igreja, te livra de muitas coisas, não é? De muitas experiências que você, desde pequeno, é ensinado a ser blindado, né? A não contaminar, a não pôr a mão, não é? E a entender por que aquilo é prejudicial e por que não é deixar aquelas coisas, algumas práticas, não é uma privação de liberdade, né? Mas é ser verdadeiramente livre, né? É ser alguém que não precisa, alguém que não que não precisa ceder aquilo que a maioria das pessoas acha que é o normal, acha que é correto, acha que é bom. Então, esse é um aspecto super positivo.
Outro aspecto positivo é porque crescer num ambiente religioso, né, especialmente como nós crescemos, né, que não é só ir à igreja, né, congregar em alguma igreja, mas toda a nossa educação foi pensada numa cosmovisão cristã, foi pensada de maneira cristã. Então, isso te faz ver o mundo de outra forma, não é? Te faz pensar o mundo, aliás, te faz pensar o mundo, não é? Você tá preocupado com questões do porquê as coisas são assim, como chegou dessa forma, e a vida cristã, ela vai te oferecendo respostas e vai te oferecendo caminhos de coisas que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas, né? Então esses são os aspectos que eu vejo que são positivos, foram muito positivos para mim, foram muito positivos na minha vida. Né? Por outro lado, existem aspectos também que são negativos, né? Especialmente quando se pensa na religiosidade, não é? E até aqui tem uma coisa que eu acho que muitas vezes as próprias lideranças contribuem para isso, não é? Fica polindo uma imagem, né, de perfeição, de santidade, de intocável. Não no sentido de, como muitas vezes a gente vê por aí também, né, de aquele cara famoso do gospel, não sei o quê. Não, mas até por achar que a igreja muitas vezes não vai entender algum comportamento, alguma coisa. Então cria-se essa casca, não é? E você vai crescendo nisso e você vai aprendendo, né, a se vestir assim, né? Por conta do que pode acontecer se as pessoas perceberem que, nossa, de repente você é um ser humano, né? Sim, e você, às vezes, não tem um dia bom e às vezes você falha. E por às vezes eu digo muitas vezes, né? Então, um pouco é a contribuição das próprias lideranças religiosas que fazem isso. Mas esse é um lado que eu acho que é negativo, né? Que foi negativo muitas vezes, que é essa pressão, especialmente para quem é filho de pastor, filho de pessoas que ocupam algum papel, né, na igreja de liderança e tal. Ou seja, você precisa ser perfeito. Entendi. Você sabe o que é isso, né? Você precisa... você não pode errar. Você não pode falhar. Você está sendo visto. Você está sendo observado. Nossa, eu ouvi muito isso. Não, e as pessoas falam realmente. Não é uma coisa assim... É o que eu tô falando. Sabe aquela coisa assim? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sabe assim? Eu não sei direito onde isso começou. Se foram as lideranças que foram... empurrando isso. Tipo assim, foram colocando essa característica e aí cristalizou essa visão para as pessoas, ou se foram as pessoas, né, as pessoas ali junto das igrejas que começaram a empurrar esses aspectos para os seus líderes, para os seus pastores, né, de que eles deveriam de alguma forma serem irrepreensíveis, não no sentido, por exemplo, como Paulo vai falar em Timóteo, mas no sentido de, olha, vocês não podem falhar, nunca, jamais. Não é? Vocês não podem ter dias ruins, vocês não podem ter uma cara acho feia. Um pouco mais profundo, que não é nem vocês não podem falhar, as pessoas não podem ver que vocês falham. Isso, eu acho que isso é a parte que a gente recebe de dentro. Isso. Não é? Tipo assim, que pra mim, talvez esse seja o grande perigo, que muitas vezes a gente acaba vendo, né? Porque a gente participa desse mundo. Sim. Né? A gente conhece outras famílias pastorais. Tal, e o que a gente muitas vezes vê são famílias e pessoas que elas têm uma aparência que não condizem absolutamente nada com como elas realmente vivem longe dos olhos da comunidade. Né? E aí se houve essa pressão, né? Olha, as pessoas não podem saber, as pessoas não podem ver. Mas o que eu estou falando é do contrário.
a pressão que as próprias pessoas exercem, fazem. A gente sabe de histórias, né? Não só que aconteceu com a gente, mas de várias outras famílias pastorais. As pessoas, por algum motivo, elas não fazem, muitas vezes não fazem isso com o pastor, não é? Mas elas vão até o presbitério, vão até os pastores para massacrar as famílias pastorais. Muito. Né? Tipo assim, seu filho assado, seu filho assim, e bababá, a sua esposa. E o pastor tem que ter ali um jogo de cintura enorme para absorver isso sem levar para o pessoal, mas, sabe assim, ao mesmo tempo difícil, tentar explicar para essa pessoa que não é bem assim, sem com que essa pessoa pense que ele está, de alguma forma, privilegiando a família dele, o que é outro aspecto que eu vejo que às vezes é negativo, porque eu, pelo menos, eu sempre percebi essa tensão do seguinte: se você se dedica muito e por algum motivo acaba se despontando nas coisas que você faz, é porque você é filho do pastor. Você é privilegiado. Você tem mais oportunidade, você tem mais chance, você é o filho do pastor. Se você não se dedica, você é o pior que existe. Uhum. Porque você é o filho do pastor. Por que você deveria ser o exemplo? Você deveria ser o exemplo. Você deveria ser o melhor de todos, né? Aí você fica assim... Tá, o que eu faço? Eu me esforço, me dedico e entrego o máximo que eu posso. E no final eu não vou poder receber o fruto disso, porque é privilégio. Sim, no final... que fruto mesmo? É o serviço. Tipo assim, que eu vou ganhar, Jesus? Mas se você faz isso, é porque você é filho do pastor. Se você quer ser pastor e é filho do pastor, isso é um problema, não é? Porque, olha, você só tá querendo ser pastor porque é um negócio. Quer ser o dono da igreja. Sabe umas coisas... O filho do pastor não pode ter chamado pastoral, né? Eu percebo que acontece muito isso. Por outro lado, se você fala, não, então tá bom, eu vou congregar, vou ser cristão e tal, mas... Vou ficar na minha. Vou ficar na minha. Até porque também o filho de pastor não tem obrigação de ser também pastor. Tem isso. Tipo assim, ele pode ser, né, qualquer pessoa. Crente comum, tipo assim, como todo mundo né? E servir em outra área. Em servir em outras áreas. Só que o que vai acontecer? Aí o problema é que, olha, você devia ser o exemplo. Essa frase é melhor. Você devia ser o exemplo. Né? Tá todo mundo te olhando e tal. Então, a gente fica nesse eu acho assim, meio de caminho, assim, sabe? Na minha experiência, eu acho que o que eu enxergo que é muito positivo, não que não tenha... Na verdade, eu acho que não tem ponto negativo em crescer dentro da igreja, né? Acho que não é isso que a gente está falando. A gente está falando justamente sobre algumas coisas que a gente tem que lidar. Sim, expressões, enfim. Mas vamos usar esse termo, né? Para mim, o que é muito positivo. Eu acho que, igual você falou, crescer dentro da igreja e crescer de verdade, né? Crescer com pilares do cristianismo, moldando você, moldando o teu caráter, tua forma de pensar. Eu acho que te posiciona na sociedade de uma forma diferente. Sim. Então isso para mim foi um ponto muito positivo. Eu me lembro, principalmente na época do ensino médio, que eu tinha alguns planejamentos de vida e alguns pensamentos e algumas, de certa forma, responsabilidade com o meu tempo e com a minha vida, de uma forma que os meus amigos que não tinham os mesmos pilares que eles não tinham. Né? Então isso eu percebia que me colocava de uma forma diferente, não melhor do que ninguém, mas me dava uma vantagem no pensamento. Uhum. Então eu vejo que igreja, família e educação são pilares que mudam a vida de uma pessoa. Com certeza. Né? Então assim, isso para mim foi o ponto positivo, um dos pontos positivos. Outro ponto positivo com certeza é ser guardado de experiências que nos marcam. Né? A gente pôde crescer com o mínimo de manchas possível. E isso fez muita diferença. O Mike é casado com a primeira namorada que ele teve, eu estou noivo há 4 meses de casar
também com a minha primeira e única namorada, e da forma correta. Então eu vejo que hoje, cada vez mais precisa de testemunhos como esse. Sim. Eu enxergo essa responsabilidade, de verdade, cara, eu enxergo essa responsabilidade na minha vida. Eu levo isso até como um incentivo para ser alguém cada vez mais firme e convicto do meu propósito, porque eu sei que a sociedade, o mundo carece de pessoas que falam assim, olha, eu não me marquei, eu não me manchei e tá tudo bem, eu tive uma vida ótima, eu tô muito feliz. Porque você lembra que durante um tempo, até no nosso tempo crescendo na igreja, os testemunhos que a gente ouvia era de pessoas que cresceram na igreja e quando entraram na fase adolescente, saíram, fizeram de tudo, ou pessoas que não cresceram na igreja, fizeram de tudo, agora eu sou de Jesus. Então antes eu fazia isso, aquilo, outro, tal. Não, mas agora eu sou de Jesus. E tudo bem, glória a Deus pelo que Deus fez na vida dessas pessoas, mas eu acho que esse não é o caminho mais excelente. Com certeza. Então, assim, eu acho que isso foi um dos pontos positivos na minha vida, foi justamente esse. Eu posso falar, olha, eu não me marquei, sabe? Então, isso eu enxergo, assim, que foi muito bom pra mim. Foi bom no meu relacionamento. Isso fez muito bem pro meu relacionamento também. Fez muito bem nos meus relacionamentos de trabalho. Agora, o que foi um pouco complicado, por muitas vezes eu ouvi isso, tá todo mundo te olhando. E pra quem me conhece um pouco mais, pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa, como que eu posso falar, espalhafatosa? Sou uma pessoa... Extrovertida. Barulhento, e eu gosto muito de brincar, eu gosto de chegar num lugar e as pessoas saberem o Gabriel está neste lugar. E isso é um pouco complicado, porque quando você tem essa característica de gostar... Eu gosto de divertir as pessoas. Sim. Você é extrovertido. Me faz muito feliz, por exemplo, tirar o fôlego do Paulinho de dar risada. Isso me deixa feliz. Caraca, eu cumpri o meu objetivo. Me deixa feliz. Sabe assim, eu olho pro cara, o cara não tá se aguentando. Eu falo assim, é isso, glória a Deus por isso. E é muito complicado quando existem pessoas que não entendem Não isso. entendem. Não entendem. O filho do pastor, ele tem que ser aquele cara que chega, a paz do Senhor. Querido, eu venho aqui pra te dar uma paz. Sabe, cara, glória a Deus, eu já dei palavra pra muita gente, eu vou falar a paz do Senhor, mas eu sou um ser humano. Sim. E eu gosto de dar risada, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer piada. Mas eu acho que é porque eu isso gosto de rir alto. vai além do... As pessoas ligam espiritualidade a... como se fosse algo ascético, desprovido de sensação. É verdade. Tipo assim, quanto mais espiritual, mais... quieto, reservado. Quase um monge. Isso. E quando a gente olha para o texto bíblico, né, não é isso que a gente vê dos homens espirituais, não é? Eles estavam envolvidos no meio da comunidade, nos seus trabalhos religiosos, né, em aspectos religiosos, levando o evangelho, orando pelos enfermos, mas eles estavam envolvidos em outros aspectos. Sim. Também, né? Começar pelo próprio Deus. Jesus Cristo, ele estava presente em festas, ele estava presente em casamentos, em jantares, e se pega os apóstolos depois, a mesma coisa. Eles estão envolvidos em outros aspectos, eles são pessoas que existem, que podem ser tocadas, que são pessoas que você pode perceber humor. Tem um texto de Pedro que eu acho assim, que ele, obviamente ele está falando sério, mas sabe quando tem aquele... Ele fala assim, essas coisas, vocês perguntem para Paulo, porque ele escreve coisas muito difíceis de entender. Então você percebe que... Tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira, tem um ponto ali de reconhecimento de Pedro, de intimidade com Paulo, sabe, aquela coisa assim, não, quem entende disso é ele. Pergunta para ele, porque ele fala coisa que é difícil. E as pessoas confundem isso, né? Uma pessoa que leva uma vida séria, ela não é uma pessoa que deixa de brincar, que deixa de se divertir, que deixa de ter momentos de descontração. Na verdade, quem faz tudo isso é uma pessoa espiritual, né? Que
que bebe e come para a glória de Deus, que faz o amigo rir para a glória de Deus, que se relaciona com as pessoas, que se permite ser tocado, né? Então, o que eu percebo é que é aquela leitura, né? A família pastoral, ela é vista, ou como a gente tem falado também, né? Tem que ser vista como um pilar de espiritualidade, e as pessoas enxergam espiritualidade como se fosse uma estátua, né? E não aceitam muitas vezes coisas que são que não condizem com a imagem que elas criaram, né? Que não é uma imagem bíblica, que não condiz. E é surpreendente porque essas pessoas, esse tipo de pensamento, quando se encontra com a palavra de Jesus, vai ter esse mesmo choque, não é? Vai ter essa mesma dificuldade também. É por isso que muitas vezes são pessoas que não entendem nada da Escritura, não é? Que estão imaginando algum tipo de Deus, imaginando algum tipo de Cristo, que não é o que condiz com o que a gente recebeu. As pessoas às vezes confundem muito que viver o evangelho de forma leve não é viver o evangelho de forma pecaminosa. Exato. Eu acho que uma das nossas maiores marcas como igreja local, eu falo, é justamente a forma leve que a gente vive o evangelho. Você chega aqui de domingo ou qualquer outra programação da igreja, as pessoas estão felizes, as pessoas têm um sorriso no rosto verdadeiro, é gostoso. Sim. E não é porque isso é o evangelho. Não é porque elas não estão escutando sobre pecado, não é porque elas não estão escutando sobre mudança de vida, sobre arrependimento, não é porque não, é porque o evangelho permite esse tipo de coisa. Ele permite, como eu disse, né? Ele te faz livre de verdade, não é? Você pode ser livre dos pecados e também livre para desfrutar das coisas da maneira correta, né? Salomão vai falar em Eclesiastes, né? Olha, come o pão com alegria, ponha vestes novas, se perfume, aproveite a mulher que você ama, porque essas coisas todas Deus aprovou para você, Deus se agradou e aprovou. Ou seja, olha, Deus te deu um monte de coisa para desfrutar. A gente sabe, é um mundo caído, tem pecado, tem tristeza, tem momentos de choro, de lamento, tem momentos de arrependimento, mas ainda é o mundo que Deus fez. Sim. Ainda é um mundo que um dia foi perfeito e que, por mais que venha cada vez mais se degradando e perdendo daqueles aspectos, né, primordiais de quando Deus criou todas as coisas, ainda tem nele coisas que são maravilhosas, coisas que são gostosas, coisas que têm sabor, coisas que satisfazem os sentidos, as emoções que Deus colocou em nós, né? Deus não fez a gente um monte de ameba, de robô, coisa que não sente, coisa que... Não, eu gosto de falar disso. Quando eu pensando em questão de comida, por exemplo, né? Pensa, Deus poderia ter feito uma gororoba qualquer ali, que tivesse todos os nutrientes suficientes, todas as vitaminas, tudo que a gente precisa para não precisar de nenhum alimento, nada. Qual que é o sentido do sabor? Mas não, Deus pôs sabor, Deus colocou forma, Deus colocou cor, cheiro. Por quê? Por que o mundo é tão cheio, né, de arte, ele é tão cheio de beleza? Será que não é pra gente desfrutar disso de alguma forma? Não, eu acho assim que parte do meu processo de amadurecimento, sou muito novo ainda, mas assim, daquilo que eu venho aprendendo ao longo dos anos, é que não é muito sobre, não é sobre usar máscaras, né? Mas existem momentos e lugares e pessoas que você acaba levantando um pouco a guarda. Sim. Justamente por, né, a gente como filho de pastor e crescendo com essa, olha, cuidado com o que as pessoas vão pensar de você, cuidado com o que você fala, tal, você acaba levantando uma guarda, tipo assim, talvez eu esteja num lugar com pessoas que não vão me entender. Sim. Então,
parte do meu processo de amadurecimento para eu não me tornar alguém que leva isso pro lado negativo e, quer saber, cansei também, eu vou viver do jeito que eu quero, não me importa com a opinião de ninguém. A gente aprende a ter amigos e a gente aprende a reconhecer quem são as pessoas em que eu posso abaixar um pouco a guarda. E eu acho que isso fez muita diferença para mim. Eu sei bem como é se sentir assim, não é? Eu acho que envolve um pouco de medo, né? Porque nós somos pessoas que, talvez infelizmente, né, todo ser humano são pessoas que se importam demais com reputação, né, com o que vão dizer, com o que vão falar, e você acaba deixando, né, de fazer coisas que não são pecado por conta de pessoas que não entendem que aquilo não é pecado. E aí isso envolve, eu vejo que em alguns aspectos, amor ao próximo, né, sobre você cuidar. Eu não quero escandalizar essa pessoa. Cuidar da consciência. Mas eu vejo que deve envolver também esse processo deve continuar. Eu acho que é aí que muitas vezes a gente falha, novamente a gente, de modo geral, as lideranças religiosas falham nesse processo porque a gente não continua o processo de, peraí, eu vou preservar a consciência dessa pessoa, mas eu vou fortalecer a consciência dessa pessoa para que com o tempo ela possa entender que isso não é pecado, entendeu? E que ela pode viver isso como também. Paulo vai trabalhar, né? Que comer carne que foi sacrificada aos ídolos, não... Tem gente que não tem nenhum problema com isso. Sim. E ele não é menos espiritual, ele é forte nesse aspecto, enquanto o outro pode ser fraco nesse aspecto. E a graça do evangelho é fazer com que essas pessoas convivam bem, né, em união, entendendo que talvez isso não seja para mim, mas não é pecado e tudo bem se for para o outro, né? E outra coisa que eu observo foi que talvez uma das grandes viradas da minha vida foi quando eu entrei no seminário de teologia, porque chega um ponto que você começa a levantar tanto essa imagem, essa proteção, que o sentimento religioso começa a tomar conta de você, e aí você começa a querer ser religioso com os outros. Né? Tipo assim, olha, você é menos porque você não é assim, ou assado, ou não vive assim, ou não faz tanto quanto eu, ou não se sacrifica tanto quanto eu. E lembro que uma das primeiras aulas que eu tive no seminário foi uma destruição completa de ego, né? Que marretaram a gente o máximo que podiam, quebraram, destruíram tudo que a gente pensava sobre nós mesmos. E foi quando eu comecei a falar assim, peraí, eu tô devolvendo o que estão fazendo comigo, né? Eu tô erguendo uma parede também de religiosidade para as outras pessoas. E eu não gosto que façam isso comigo. Isso não é o evangelho, não é a visão correta do evangelho. Então eu não devo estender isso para os outros, não é? Eu devo cuidar. Eu devo trabalhar para que as pessoas vivam de acordo com a graça de Deus, não é? É o momento em que as coisas começam a fazer sentido, né? Você fala assim, o que eu tava pensando? Tipo, olha isso, olha como eu me via muito superior, não é? E me sentia muito penalizado quando tentavam me atacar nessa posição, justamente porque eu comecei a acreditar naquele discurso das pessoas, que eu era, de alguma forma, superior e exemplo, e, né? E foi quando eu percebi, falei assim, não, peraí, tá errado isso. Eu não posso sustentar essa imagem. Porque, primeiro, uma imagem nunca é a coisa real,
né? E porque não é a coisa real, não é bom pra ninguém. Não é bom pra mim, não é bom pra pessoa que tá sustentando isso. E se eu quero contribuir para que de alguma forma isso acabe, diminua, eu preciso suportar, né? Quem ainda vive assim, com amor, com paciência, e trabalhar para mostrar que não. Proporcionar uma vivência diferente. Isso não é a espiritualidade, isso não é a vida com Deus. Isso muitas vezes. Eu até vi um meme outro dia, né? Meme de crente. de coisa que crente entende. Que assim, olha, você parece mais um cristão americano que um cristão bíblico. Não é? E por quê? Porque a gente comprou esse tipo de espiritualidade. A gente recebeu, a gente foi criado nesse tipo de espiritualidade, né? Pô, a gente cresceu no cristianismo Antigo Testamento. Velho Testamento, Velho né? Testamento. Então, Disney era pecado. Então assim, pensa. Trabalhar para que isso não se sustente, né? Para que isso termine. Você acha que essa virada de chave foi a virada de chave do teu propósito? Sim. Você acha que ali começou, ali no seminário, naquela aula, foi tipo assim, é isso. Um dos motivos pelo qual eu existo é justamente mostrar para as pessoas que viver dessa forma não é o jeito certo. Sim. Até porque começou... Eu acho que eu acho que é o que acontece para todo mundo. Se torna insustentável, né? Quando a gente lê os índices de depressão entre pastores e de suicídio e de desistência, quantos pastores abandonam o ministério, quantas famílias pastorais ficam dilaceradas, se sentem sozinhos. Tem uma pesquisa que fala que a maioria dos pastores dizem que não tem amigos. E aí isso você é muito forte, né, cara? Você começa a entender e fala assim, o que é que tá acontecendo? E como que eu tenho contribuído para manter isso, né? E eu acho que quando você, como a gente, filhos de pastores e agora por alguns anos já pastores sênior, né? Você acaba vendo e vivenciando muitas coisas que te fazem pensar. Eu não sei se você teve algum momento que você falou assim, será que é isso que eu quero pra mim também? Eu ia te perguntar isso. Tipo Sabe assim, por quê, cara? Eu vou te falar. Eu lembro de uma vez que você tinha acabado de ir pra Itália. Teve esse episódio na minha vida do Mike, que eu e o Paulinho a gente mudou pra Itália. Sumiram, beleza. A gente foi tirado das temporadas, assim. Os caras tiraram eles do elenco. Mas, pra quem é filho de pastor ou é pastor, sabe que férias é um negócio, é uma ocasião, assim. Caraca, é difícil você ter férias, né? É outro negócio, pastor não pode tirar férias. Pastor... Pastor é domingo, enfim. E eu lembro que você tinha acabado de ir embora. E aí, naquele ano, foi no começo de 2000... Você foi embora em 2019? 2019. Então foi no começo de 2020, primeiro ano da pandemia. Mas não estava acontecendo nada ainda. Faziam, se eu não me engano, 2 ou 3 anos que o pai e a mãe e eu e a Ana junto, que a gente não tirava férias. E a igreja estava vindo num ritmo absurdo, um monte de batismo, encontro, um monte de coisa, a igreja crescendo a milhão. E aí, quando você foi o ano do teu casamento, o ano que você foi embora. Então, minha formatura, foi tudo junto. Muita coisa mesmo. E aí, quando a poeira baixou, a gente foi passar, acho que 1 semana ou 2 na praia. Muito longe, a gente foi pro sul. E aí eu me lembro que no segundo dia de praia, pra quem tira férias sabe que você só começa a aproveitar mesmo depois de um dia. 2, 3 dias. No segundo dia de praia, era tarde da noite e
Minha mãe me chama porque meu pai tava passando mal. E aí, beleza, tudo aquilo acontecendo e tal. E aí depois... Eu lembro, ela ligou pra Ela mim. ligou pra você. E aí depois eu fui descobrir que uma pessoa ligou pra avisar que estava saindo da igreja. E naquele momento eu pensei assim, poxa, são anos. E assim, só pra entender, não foi qualquer tipo Não de... foi qualquer tipo. Ah, Pastor, tô saindo da igreja, a gente entende muito bem isso, tô tá indo tudo pra outra... certo. Não, Tinha toda uma situação. É, E aquilo, eu olhei e falei, poxa, são anos sem tirar férias. O mínimo que a pessoa pode fazer é esperar e falar face a face. uhum. E naquele momento eu pensei, falei assim, será que eu quero isso pra minha vida? Então, assim, foi parte do meu processo de entender o meu propósito, foi também nesse momento que você foi embora. Porque eu lembro que quando você foi pra Itália, o pai teve uma conversa comigo lá em casa e ele falou assim pra mim, olha, seu irmão tá indo e as pessoas agora vão começar a olhar pra você. E até então eu era muito mais novo que você, Uhum. assim, eu tinha quantos anos? 14, 15, 16 anos. E você já era o filho mais velho do pastor e tal. Sim. E você tinha muito mais responsabilidades na igreja, enfim. Eu nunca, posso estar errado, mas eu nunca tive esse problema, nunca tive que lidar muito com essa questão de religiosidade dentro de mim. Eu sempre lidei com isso um pouco mais de tranquilidade. Sim, melhor que eu. Só que eu demorei para ter a responsabilidade que você já tinha antes com as coisas da igreja. E aí, nesse momento em que tudo isso estava acontecendo, foi o momento que eu decidi, não, então eu preciso agora ser responsável. Eu preciso agora me entregar para isso aqui, né? De corpo, alma, coração. Porque por mais que eu via tudo isso acontecendo, tinha uma coisa que me marcava muito. O amor que os nossos pais tinham pela igreja de Jesus. Sim. O amor que eles tinham por Jesus. Então, por mais que as coisas às vezes eram difíceis, por mais que às vezes doíam um pouco, eles continuavam fazendo porque, no fundo, aquilo que nós fazemos pelas pessoas, nós estamos fazendo por Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Uhum. Então foi essa paixão, eu acredito que quando você se apaixona de fato por Jesus, você passa a amar de fato também as pessoas. Porque você começa a entender um pouco mais sobre o amor. Uhum. Então, o meu despertar começou aí. Quando eu falei assim, agora as pessoas vão olhar para mim. Então, eu preciso responder a isso. Né? Eu preciso ser uma pessoa que as pessoas olhem e falem assim, legal. Né? É uma pessoa responsável e que tem seriedade com a obra de Deus. Então, foi a partir daí que o meu propósito, o meu ministério começou a ser moldado, começou a ser forjado. E... Foi na tua ida. Obrigado por isso. Não, eu acho que essa ida pra Itália foi muito importante. Sim. Pra gente. Foi importante pra mim. Foi a volta da Itália, eu acho que foi até mais importante, né, pra mim, do que a ida. E... porque a gente volta marcado. Sim. Tipo assim, o mundo virou de ponta cabeça, né? A gente tava longe, nesse ponto já tava, né, só eu e a Anne. E de repente você não tem nada, você tá de volta. Primeiro você não tem nada, você não tem ninguém. E o que me marcou nesse ponto lá foi justamente a igreja. Uhum. Né? Nós somos acolhidos, cuidados, né, pela igreja de lá. Né? Eles receberam a gente como se fôssemos filhos há anos. Uhum. E é quando você olha e fala assim, olha, a igreja de Jesus, ela é realmente a igreja de Jesus. Ela não é como qualquer outra instituição. E é quando você volta os olhos e fala assim,
que eu posso fazer? Eu tenho que amar essas pessoas, né? Eu tenho que me entregar por elas. Por quê? Porque é o que Jesus faz, né? É o que ele fez por mim. E no momento que você sente essa, tipo assim, Esse dever. tipo assim, quando você está do outro lado, entendeu? Sim, sim. Tipo assim, que você não é a Você está sendo liderança. recebido. Você está sendo recebido, você está cheio de dor e a pessoa estende a mão para você. Você fala assim, poxa vida, é isso, Sim. né? E eu queria perguntar o seguinte, porque logo depois que eu voltei, quem me recebeu foi você, né? No sentido assim, eu comecei a trabalhar num lugar qualquer, você já estava trabalhando, né, com as suas coisas e você me incluiu, né? Tipo, por quê? O que você tá pensando, né? Você já tinha ideia que a gente ia avançar nesse sentido, que a gente ia estar nesse ponto? Ou não? Foi sabe assim, um Deus me acuda, sabe? Assim, deixa eu fazer alguma coisa. Não, eu acho que assim, a situação em que você voltou e a situação que depois chegou aqui era tudo muito caótico e assustador, né? Você chegou falando que não tinha água no supermercado lá. Não tinha mesmo. E a gente... Assim, tinha, mas Sim, a gente não tinha tempo de comprar, porque o pessoal da Europa tinha poder financeiro muito maior que a gente. Chegava lá, comprava tudo. E assim, era muito assustador isso pra gente. Eu lembro que o que tranquilizava o pai também aqui era justamente o fato da igreja. Eu lembro dele falar isso várias vezes. Nossa, glória a Deus que tem um pastor lá que tá cuidando do meu filho. Então, assim, isso é essencial mesmo. Quando você chegou, na verdade demorou um tempo ainda, né? Você começou a trabalhar em outro lugar. Sim. E... Mas também não foi muito. Não foi muito logo tempo. no primeiro ano. Sei lá, você voltou... 4 meses, 5 meses? Uns 4, 5 meses. A empresa não era o que ela é hoje, né? E talvez nunca seria. O meu olhar foi assim, cara, eu acho que isso aqui tem um potencial de crescimento e eu não vou crescer sozinho. Tipo, se dá pra alguém crescer comigo nisso aqui, vai ser meu irmão. Foi esse meu pensamento. Existiam áreas que eu não sabia fazer e não sei fazer até hoje. E você estava justamente trabalhando nessas áreas. Então foi onde eu pensei. Eu falei, cara, se a gente trabalhar direitinho em pouco tempo, ele não precisa mais tá nesse outro lugar. E foi o que aconteceu. Acho que foram, sei lá, 3 meses. Aí, você tinha comentado... E é interessante, muito, muito legal falar, é que o Mike, ele viveu essa transição e depois o lugar que ele trabalhava, ele saiu de lá com o lugar sendo nosso cliente. E isso foi muito massa. Sim, e eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, você falou assim, olha, Mike, o que existe é isso. A gente... Isso foi muito legal pra mim, esse tipo de coisa, porque como o irmão mais velho, a gente tá acostumado a fazer o contrário, né? Tipo, a gente ceder a oportunidade. Sim. Né? Porque a gente, tipo, é mais velho, a gente vai avançando em algumas áreas e tal. Então, você cede o seu lugar no carro, depois você cede suas roupas, né? E depois você... Seu espaço no quarto. Seu espaço no quarto, depois o controle do videogame. Então, tipo assim, a gente tá acostumado com isso. Mas foi o contrário, porque você apresentou uma situação em que, na verdade, você ia dividir os seus recursos. Sim. Né? Até que começasse a ser suficiente para os dois, você, tipo assim, não, eu tô disposto a repartir o que eu já tenho para que a gente tenha uma oportunidade de crescimento. E foi muito rápido. Tipo assim, até ser suficiente para os dois. E eu lembro que o dia que eu fui entregar a minha carta de demissão, eu olhava assim e falei assim, olha, eu e o Gabriel, a gente deve estar muito doido, porque, tipo,
era suficiente, mas ainda era um começo. Era um começo. E, tipo, tudo muito instável ainda. E eu pensava assim, poxa vida, eu acabei de recomeçar de novo a minha vida, né? Tipo, eu tinha alugado um apartamento que nenhum móvel era meu, era tudo alugado junto. Tava junto ali. E eu não tinha carro, não tinha nada. Então, falei, não, mas vai dar certo. Cara, do outro lado eu tava tão convicto. Muito. Eu lembro que o dia que eu não vi a hora de você entregar a carta logo. Eu lembro que quando você falou, pronto, acabou meu último dia e tal, eu fiquei muito feliz. Cara, finalmente ele vai vir no escritório comigo, tá ligado? Esse foi o meu pensamento, assim, porque eu sabia que ia dar certo, cara. Eu tava muito convicto, mesmo. Não, foi muito doido isso. Foi muito... E assim, é algo que eu sempre pensava, que foi algo que o pai ensinou pra gente, né? Que, olha, se vocês trabalharem, tiverem planejamento, Deus tem provisão. Tipo assim, Deus cuida da gente. Deus, ele abençoa o trabalho, ele abençoa aquilo que a gente faz de maneira correta para a obra dele, né? Para a glória dele. E então, é aquela coisa assim, nunca faltou até hoje. E não vai faltar, não faltou até hoje, entendeu? A gente já viveu experiências de, tipo, louco isso, né? Tipo, uma semana um cliente chegava e encerrava o contrato, e, tipo, no outro dia eu lembro, aparecia alguém. Eu lembro um cliente que encerrou com a gente e que a gente conversou e eu ia ter uma conversa com outro cliente que possivelmente, tipo assim, não era um cliente ainda, né? Era uma conversa pra ver, né? E eu tava assim, não precisa fechar porque não tem onde segurar no próximo mês. Tipo assim, aí a gente precisa tá desse redondo. dinheiro Pra ficar, se não tiver esse dinheiro, vai faltar. Se tiver, vai ficar redondo. Ficar 0 a 0. Vai ficar igual. Aí, falei, tá bom, né? Vamos conversar. E conversando e tal. E aí deu certo. E eu já te mandei mensagem, esse cliente nosso até hoje, te mandei mensagem, deu certo, fechou. E isso aconteceu várias vezes. E de sair alguém e depois chegar outra pessoa. Cara, sinceramente, eu nem lembro quem foi essa pessoa. Nem a que saiu, nem a que entrou. E depois eu... depois eu te conto. É verdade. Eu lembro que foi muito marcante por conta da conta. Tipo assim... Tipo, olha, saiu e entrou. E... Enfim, assim... Eu acho que apesar da gente ter as nossas diferenças, nosso jeito, a gente se resolve muito bem junto, né? Tipo... A gente sabe colocar a coisa no lugar entre nós dois. Né? Eu acho assim, uma coisa que foi importante nessa caminhada da empresa, tá sendo, né? Sim. É a questão da jornada. Eu acho que hoje as pessoas, elas desistem rápido demais. Eu não tô falando sobre ser... Você não pode ter mala pronta. Meu pai sempre falou isso pra gente. Qualquer coisa que a gente pensava em desistir, você vai andar sempre com a mala pronta? Qualquer problema você vai pegar essas coisas e ir embora? Deus não faz nada na vida de quem tem mala pronta. Então a gente cresceu ouvindo isso. Desfaz essa mala, menino. Desfaz essa mala. E se você justificava alguma coisa, você é Adão. Para de ser Adão. É Adão. Se arrepende do que você tá falando. Se arrepende, verdade. Adão. Esse é o Lud Rosa. Mas eu acho que as pessoas... Eu não tô falando sobre você ser uma pessoa... Como que fala? Quando não é desobediente, é teimosa. Eu não tô falando sobre você ser teimoso. Existem coisas que estão mostrando pra você... Que realmente tem que largar e ir embora. Cara, sai fora disso. É tipo aquele cara que ele tem 28 anos e ele acha que ele vai virar jogador de futebol. Vai ser trader. Enfim. Deixa quieto. Mas eu acho que hoje as pessoas... hoje só não alcançam porque não constrói jornada, porque não persiste. Sim. Então, assim, a gente... É a síndrome de chefe, a pessoa... nasceu pra ser CEO. Qual o cargo que você quer ocupar nessa empresa? Dono. Eu quero ser dono, eu quero ser chefe. O cara ele quer começar trabalhando, tendo 1 mês de férias, ganhando 10 pau de CLT e, tipo, mano, tá tudo certo, você vai crescer, no final do ano você vai participar dos dividendos. Cara... Tem razão. Começa. Então, assim, eu acho que isso
quando a gente viveu na sua volta, tal, tudo isso, era um começo. Eu lembro, se eu não me engano, nós tínhamos 5 clientes. Isso. Nossa. 5 clientes. Que, tipo assim, não pagavam bem. Não. Pisava igual... Pisavam na gente, maltratavam. Não todos, não mas todos. tinha Tem uns uns que estão aí até hoje e são maravilhosos. Tinha uns que... Nossa. Mas era muito pouco, né? E tipo... E a gente falou, cara, vambora, vai dar certo, vamos continuar. Que eu acho... Sim, até queria que você comentasse um pouco disso. Que foi importante pra nós ter essa... Queria um pouco mais de café. Um cafezinho aí. Galera, eu juro que a gente tá concluindo, né? Tá. Eu acho. Eu acho que sim, é a primeira vez, é o piloto. Sei lá, vamos conversar. O Hudson tá quase dormindo, coitado, mano. Tá tranquilo, tá cegado. Tá no ombro do Paulinho, assim. Hudson- Os caras tá que com- contam o carro história, já- né? Dá nem pra ver os caras, né? É, Tá no ombro do Paulinho ali. Nossa, o Hudson tá dormindo, gente. Minha gente, o Hudson dormiu. O que você ia falar? Eu te interrompi. Eu ia falar o seguinte. Nós temos a experiência hoje de ter uma parte do nosso trabalho de ser um trabalho para a igreja, Sim. né? A gente serve na igreja, tipo, uma parte pros ministérios, para as funções da igreja e tal. A gente tem essa oportunidade hoje, não só a gente, mas outras pessoas, né, da nossa comunidade também. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha essa experiência também de trabalhar para fora Foi muito bom isso. da igreja, né? A gente tem até hoje. Foi uma coisa que... Eu vou pedir para você comentar isso. Mas, especialmente para mim, eu tenho aquela coisa assim, se eu tiver recurso e puder, tipo, converter isso para a obra de Jesus, melhor. Entendeu? Tipo, eu gosto disso. Eu lembro que também na primeira semana de seminário... Obrigado, Lê. Obrigado, Lê. Como eu entrei muito novo, né? Eu tinha 17, tinha acabado a escola, eu ia fazer 18. Eu fui obrigado a ter acompanhamento pastoral, né? Porque para entrar no seminário de teologia eu tive que passar pelo conselho, porque esse menino é muito novo, não sei o que, então... E aí, quando me aprovaram com a condição de que, tudo bem, mas o primeiro ano você vai ter um acompanhamento pastoral para ser avaliado se você tem consciência do que você está fazendo da sua vida, maluco, né? Tipo Os caras assim... tá assim, não é possível, Não é cara. possível, tão novo assim, Por quer ser quê, pastor, cara? né? Não tá fazendo Os sentido. pastores meio que desacreditam, né? Não, filho, você não tá entendendo. Você não sabe o que é isso Você acha que direito. você não sabe o que você quer. E uma das vezes que eu ouvi foi sobre isso. Tipo assim, ó, é importante você ter algum tipo, né, de trabalho também fora. Eu não tô querendo dizer que é regra, eu tô querendo dizer assim, especialmente para quem tá começando, né, para que você possa ter experiências e recursos que agreguem para você entregar para a comunidade, entregar para a igreja, né? Tipo assim, isso foi muito importante para mim. E eu queria que você falasse também disso. Eu né? acho assim, Enquanto o meu café aqui. Eu acho que uma das coisas que eu penso é que, primeiro, nem todo mundo vai ser full time na igreja, Sim. na obra e tal. E a gente ainda não é. Né? E teve um momento que a gente não era também. Tipo, Sim, a gente não era ainda não é nada. full time, mas a gente não era nada. E sempre... Eu lembro que isso é quase que uma cultura aqui na igreja. Todo mundo que acaba sendo full time na igreja começa primeiro voluntário. Né? Então eu lembro que eu fiquei muitos anos trabalhando mesmo na igreja, Sim. sem receber nada. Enfim, eu ficava muito feliz e nunca pedi. Né? Mas eu enxerguei nesse trabalho, primeiro, era algo que eu já fazia para a igreja. Sim, que é outro, acho que o ponto positivo que a gente estava falando, né? A igreja te ensina muita coisa. Você aprende a tocar instrumento, você aprende a falar em público, você aprende a fazer um monte de coisa. Mexer em som, computador, tirar energia, foto. Arrumar as coisas, organizar a reunião. Não, você aprende... A igreja forma muitos profissionais. Sim. Muitos. E assim... E bons profissionais. Se bobear, os Os melhores, melhores, né? Eu Aqueles acho que que são os levam a melhores. sério os melhores. Mas assim, era algo que eu já fazia pra igreja. Eu falei assim, eu gosto de fazer isso. Então por que não eu ganhar dinheiro fazendo isso?
Sim. Era um trabalho que, no momento, na verdade até hoje, né, me dava uma liberdade de tempo e uma liberdade geográfica, Uhum. né, por mais que às vezes a gente tenha que fazer algumas reuniões e tal, mas te dá uma liberdade geográfica legal, o que me favorecia estar mais dentro da igreja. Calma aí que eu tenho gatilho de gente em podcast falando de liberdade geográfica. Não Começa é a isso, ficar... mano. Eu não vou vender curso. Prometo. Não, tem o nosso curso essencial, mas é da igreja, tá? Não um é curso nosso. da igreja, não é Mas nosso. o Hudson vende. Brincadeira. Os caras... Não, Essa lá. o cara com o microfoninho assim começa a falar, não, liberdade financeira, Já liberdade era, né? geográfica. Ih. Já- Filiado. Filiado, não sei o quê. E aí, ó, a parte não saiba mais e... Arrasta pra cima. Mas então, tipo assim, pra mim foi um pouco disso, assim, cara, eu tenho tempo e eu tava novo ainda, sei lá, acho que o meu primeiro cliente, que tá com a gente até hoje, eu tinha 15 anos. E tipo assim... E suas artes, maior conceitual, né? Não, maior Queria conceito. fazer minimalismo, Eu não sei era, o quê. tipo assim, e hoje eu olho e falo, meu Deus... Tipo assim, eu sou muito grato a eles estarem com a gente hoje, Claro. porque agora eles estão bem com a gente. Naquela época eles foram muito pacientes comigo, porque eu olho e falo, meu Deus, era muito ruim, mas é jornada, você vai aprendendo, você vai... Eu não fazia achando que tava ruim, eu achava que eu tava arrasando, eu entregava o meu melhor. Mas... Então foi o que eu enxerguei, falei, cara, eu preciso de mais grana, eu quero continuar crescendo, Quero me sustentar, né? Preciso me sustentar. E eu preciso impulsionar os meus sonhos. Uhum. Eu vejo o recurso financeiro, eu vejo muito dessa forma também. É uma forma de eu impulsionar os meus sonhos, que na grande maioria são sonhos eclesiásticos. Sim. Né? O que muitas vezes as pessoas fazem o contrário, né? Muitas vezes as pessoas querem, infelizmente, né, usar a igreja para impulsionar a si. Era justamente isso que você estava comentando. Tipo, foi meio que o contrário. Uhum. Tipo assim, não, vamos dar um jeito da gente conseguir crescer em Pra eu outras poder coisas ficar aqui para ajudando, eu poder servindo. impulsionar a obra, Isso. a igreja. E não para isso de alguma forma, tipo assim, ser a minha forma de me impulsionar, de ter plataforma, de ter contato, Só que, de ter... assim, cara, o que eu achei interessante de trabalhar com pessoas que não fazem parte da minha comunidade aqui é porque te dá experiência. De lidar com pessoas, de lidar com pressão, uma pressão diferente. Uhum. Sem princípios, né? Muitas vezes. Muitas vezes sem princípio. E tipo assim, a pessoa que ela não tá nem aí pra tua história, às vezes. Você não é o filho tanto de pastor faz, lá. Você não é o filho de pastor. E você ter que lidar com crítica e aprender que a crítica, muitas vezes, ela realmente não é pessoal. Ela se limita ao teu trabalho. E não espanar toda vez que uma crítica chegar em você, aprender a lidar com isso e se tornar alguém melhor, entregar um trabalho melhor. Então, assim, eu acho que nesse sentido da experiência de lidar com pessoas de fora e ao mesmo tempo de ser um sustento para mim, eu vejo dessa forma. Na Bíblia, quando você olha Jesus, quando ele chama os discípulos, todos eles estavam trabalhando, todos eles estavam exercendo algo. Sim, não tinha Então, ninguém... Não tinha ninguém lá parado, ó, deixa eu ficar aqui parado, esperando. Minha profissão é discípulo. Tipo assim, a hora que Jesus aparecer... Na bio de Pedro, ele não colocava que ele era discípulo. Não, os caras estavam, tipo, pescador... Os caras estavam cobrador empreendendo. de imposto. E assim, uma golpista das coisas... de Estado. Brincadeira, os caras zelote, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, um dos grandes problemas da galera da nossa idade, da nossa geração Z, porque você é geração Z. Millennial. Você não é milênio? Você é geração Z. Um dos grandes problemas da geração Z... mas eu pago o boleto, cara, assisto Friends, tomo café. Tudo bem, mas isso aí é porque a gente quer ser milênio, mas a gente não é. A gente é geração Z, geração Restart. Não! É isso aí. Não! Um dos grandes problemas da nossa geração é aquela questão que eu tava falando. O problema com a jornada. Então... Eu aconselho muito adolescente que fala isso. Mas, cara, se eu entrar nesse trabalho... E o meu propósito? Como fica? Isso aí é assim, ó. É desculpa pro cara que não quer fazer nada. Isso acontece muito dentro da igreja. Muito. Tipo, o cara... É tudo e o meu propósito. Eu não sei o que tá acontecendo na cabeça do pessoal. Tipo assim, eu penso novamente, Jesus Cristo. Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele é, tipo, o Senhor do Universo. Ele tinha uma profissão, velho. Ele ficou 30 anos
Tipo, marceneiro. Não É 30 isso. anos, né? Que foi criança e tal. Mas, tipo, ele trabalhou a vida muito E eu acho tal. assim, mais do que Esperou isso. 30 anos. Eu acho 30, que tipo nós assim, eu não temos tenho 30 anos. Não, eu acho que nós temos dois mundos aqui. Existem sim pessoas que foram chamadas e existe uma convicção e elas vão dedicar, em algum momento da sua vida, elas vão ser full time para a obra de Sim, Deus. eu concordo E eu com isso concordo com plenamente. isso. E eu acho E tem que ser mantidas para isso. Sim, sim. Né? Eu- Paulo vai não, falar, olha, você não pode amarrar a boca do boi que tá trabalhando. Não tá nem em Tipo discussão. assim, E existem pessoas que não vão ser. Sim. E não, elas não são menos importantes para Não. Deus. Só existem propósitos diferentes. E aí o que acontece? Então quer dizer que se eu não sou full time na igreja, na obra, Eu vivo então menos para Deus. eu vivo menos para Deus? Não. Não. Você foi chamado para cumprir o teu propósito. Você foi chamado para mostrar Jesus, evidenciar o reino de Deus no lugar que você está. Exato. E mesmo essa pessoa que, não, eu tenho uma convicção de que um dia eu vou viver full time para isso. Faça o melhor, seja excelente. Uhum. É aquilo que o pai falou pra gente. Deus nunca pede uma derrota de você. Exato. Deus sempre pede uma vitória. Lembra dele falando isso? Sim. Quando ele chama Pedro pra seguir, Quando a rede tá cheia, o barco tá afundando de peixe. isso é louco. Antes dele chamar Pedro, o que ele faz? Ele prospera o negócio de Pedro. Isso, pra mim, é Porque entregar a impressionante. derrota é muito fácil. Tipo assim, seria muito mais fácil Pedro entregar os barcos vazios. Não é tipo assim, Entendi ó, tudo. não pesquei Ô, nada Pedro, mesmo. faz o seguinte, então, Ouvi vem, me segue aí, me vai. segue. Tá Não, dando errado isso aí mesmo? Não, Jesus pega Faz, tipo, a melhor pesca, melhor da, pesca história da história. de Pedro, talvez a maior pesca da história da e fala Galileia. assim, agora abandona isso porque me você segue. não foi chamado pra isso. Então, assim, é isso que eu vejo. Eu tenho que fazer o meu melhor. Uhum. Eu tenho convicção de que Deus me chamou pra em algum momento eu vou ser integral na obra. Beleza. Então, quando ele te chamar, você vai entregar o melhor que você teve. Isso. Eu vou construir com excelência, eu vou construir algo grande, vou construir algo bom que vai não só me beneficiar, mas beneficiar outras pessoas. Uhum. E quando Deus falar assim, ó, agora é o momento, eu entrego o barco. Tá aqui, ó, o barco. Tá cheio. E com sucesso. Sim. Né? Eu não vou entregar derrota. Uhum. Eu vou entregar um sucesso para Deus. E esse é um dos grandes problemas da nossa galera. Que não. Não quer construir nada porque é mais fácil ficar parado. Uhum. Porque Acha que de alguma forma a igreja ou até Deus, né, deve deve. o propósito daquela pessoa. Exato. Tipo, E cara, assim, eu enxergo dessa forma no nosso trabalho. uhum. Foi esse um dos motivos que eu tô me envolvendo com a moda. Porque eu acho que tudo aquilo que a gente faz, seja empreendendo, seja arte, é uma expressão daquilo que nós temos de Deus, Uhum. sabe? Eu enxergo dessa forma, tipo, cara, quando eu faço uma arte, quando eu pinto algo, quando eu escrevo uma música, quando, sei lá, eu escrevo um livro, Um poema. um poema, eu acho que eu estou fazendo isso porque é a imagem de Jesus em mim, Uhum. tá ligado? Eu quase que sinto uma voz gritando dentro de mim, falando assim, cara, você precisa fazer algo com isso que eu coloquei dentro de você. Sim. Foi aí que a moda apareceu. Porque foi uma coisa assim, muito aleatório, cara. Minha noiva riu de mim. não no sentido negativo. É porque ela falou assim, sério? Eu achei que, tipo, tinha tudo a ver com você quando você falou. Tipo, mano, é tudo a ver com você. Eu sempre gostei de roupa. Mas eu acho que não Eu era sempre gostei de só... comprar roupa. Tipo assim, não é só... Tem muita gente aí consumista que Exato. gosta... Você sempre... O que eu sempre percebi é que você tem apego pela estética. Isso. Pelo que combina, pelo que é Pelo bonito, pelo belo, né? Por aquilo que compõe o ethos do homem. Mano, eu nem sei que palavra é essa, mas é muito bonita. Eu vou usar mais agora. Oi? Hã? É o carro. O ethos. Ethos. Mas eu sempre achei que tinha tudo a ver com você. E foi onde eu falei assim, cara, existe... Porque assim, a gente é de família de músico, Sim. né? Eu sou um violonista... Como que fala? Violonista? Eu sou um violonista frustrado. Eu sei tocar algumas notas que eu não sei o nome delas.
Tô sempre perguntando que nota é essa? Eu sei o sol, o ré e o dó, tipo assim. Essa nome. você sabe o nome. Os acordes principais, Hudson? Os acordes principais eu sei o nome. Eu acho que o si eu não sei fazer. O cara não sabe o si. Eu não sei. Eu sei que ele existe, que ele tá lá, mas eu não sei. Ele tá lá. Você toca Sim. piano, um exímio tocador de piano. Pianista, por Pianista. favor. Tocador de piano é... Vamos piano, Vamos piano. piano. Mas você toca muito bem. A Ana Clara tá indo muito bem. O professor dela tá aqui. Tá indo bem ou não tá? Muito bem. Ok. Ele falou, diga-se de passagem, que ela está indo muito bem. Muito melhor que todos os outros alunos que ele tem. Mas, durante um momento, eu canto. Já cantei melhor. Faz tempo que eu não vejo você cantando. Diga-se de passagem, sou um bom ministro de louvor. Cantando Tá? sério. Não estou me vangloriando. Deus me deu essa capacidade. Deus usa essa Deus forma. me usa dessa forma, é um propósito. Mas, cara, teve um momento que eu falei assim, não é dessa forma que eu vou expressar meu instinto artístico. Sim. Não é através da música. E isso é muito louco, porque quando você se sente artista, e a música até então era a única forma de eu expressar isso na minha cabeça, é frustrante. Você fala assim, caraca, meu pai toca muito, meu irmão toca. E principalmente quando você, tipo assim... Quando... E todo mundo falava pra mim, cara, teu pai toca, você não toca nada. Nossa, eu odiava escutar isso. E aí, tipo assim... Agora eu toco. foi onde entrou pra mim e falei, caraca, eu tem algo que eu faço que meu pai não faz. Não, brincadeira. Nossa, não foi isso. O cara meteu um... Não é isso. Mas, tipo assim, foi algo assim, cara... Freud, um Édipo aqui, um complexo de Édipo. Não, eu olhei e falei assim, isso aqui sou eu. Então, assim, honestamente, eu não sei ainda como eu vou fazer isso. Eu não sei se isso um dia vai dar dinheiro pra mim. Mas o dinheiro não é nada. Mas o dinheiro não é nada. O dinheiro é consequência. Isso. Né? Mas era uma paixão. E eu precisava corresponder a essa paixão. Olha que bonito isso. Era uma paixão, eu precisava corresponder a essa paixão. E tá sendo muito legal. Por que a filosofia? Oi? Do nada, né? Cara, do nada, puxou. Por que a filosofia, Mike? Porque eu penso, logo existe. Brincadeira. Por que a filosofia? Olha. O que isso tem a ver? Como você... Porque eu dei um embasamento lindo aqui. Né, sobre ser uma voz, uma expressão do Cristo. Calma, filho. Você acha que eu não tenho também? Vamos lá, então. Como... Você precisa falar melhor que eu agora. Como a filosofia... Vou responder em grego. Você... Como você enxerga que a filosofia, ela une ou ela complementa o teu propósito de existência? Caraca, eu fui muito profundo. Nem entendi você isso tem 2 aí. minutos. De frente com o Gabriel Rosa. Mike, o que é a vida? O que é a vida? A vida é dor. Não tem essa. Não, vida, ela... A filosofia, ela tá relacionada comigo na questão do espanto, né? Uhum. Quando você... Eu sempre tive isso, desde que eu me entendo por gente, de olhar pro mundo e ficar assim, tipo, esse mundo é espantoso. Ele é cheio de mistério, ele é cheio de coisas que muitas vezes só observando você, né, não entende. E você fica preso nisso. Você não consegue superar o porquê das coisas. Você não consegue superar o como das coisas. Você não consegue apagar essa paixão, essa dor por... Você não consegue parar de sentir essa dor de estar espantado com o mundo. Tá. Né? E eu comecei pelo Você caminho... lembra onde isso começou? Então, eu lembro que uma das coisas que me fez sentir isso era quando eu era criança e eu adorava os dinossauros. Uhum. Né? Que é uma coisa que toda criança gosta. Mas eu tinha esse... Não só, dinossauro, bicho grande, não sei o quê, mata outros bichos, não. Mas tipo, por quê? Como? Como que isso aconteceu? Por que não tá mais aqui? Né? Como que a gente chegou nesse ponto? Esse foi o gatinho. Sabe? E então você começa a observar outras coisas que são misteriosas, que são grandes e que envolvem o conhecimento, a razão, né?
a própria estética, a ética do mundo. Você fica assim, por que tudo é desse jeito? Por que tudo é dessa forma? E você não consegue se livrar dessa dor. E isso fica te perseguindo para tudo que você olha, para tudo que você vê. E te torna alguém que é preso a querer procurar as respostas. Tipo assim, você... Tem muitas pessoas que olham para a máquina do mundo, tipo assim, pro funcionamento do mundo, e falam assim, Desde legal. que funcione. É complexo, deve ter muita coisa, mas por mim tudo bem. Não é o que minha mente fica travada. Comigo não funciona bem assim. E a filosofia, ela é... Por quê? A filosofia é essa ciência por excelência, né? Uhum. Da investigação, né? E do pensar, né? Do filosofar, do pensar sobre, do procurar entender, do tentar resolver as questões da unidade, da diversidade. Enfim. E isso, eu não digo que me completa, é só como eu sou, eu diria assim, entende? Uhum. E eu queria voltar numa questão pra gente, de repente, já Claro. caminhar pra finalização. É que você falou, né, que dos clientes terem paciência com você. E eu acho que isso também é muito verdade com a comunidade em relação às famílias pastorais, né? Uhum. Por muito tempo eu tive a impressão de que eu tinha paciência com a comunidade, com a igreja, que quem exercia a paciência era eu, entende? Sim. Tipo assim, eu tinha que ficar tendo paciência com as pessoas que não entendiam muitas vezes, ou que eram irresponsáveis com as coisas da igreja, ou eram imaturas. Mas de uns anos pra cá, eu venho percebendo e tenho tido essa percepção de como a comunidade também tem muita paciência com as famílias pastorais, não é? Tipo assim, até que o pastor encontre o seu discurso, a sua voz, a sua forma de pregar mais excelente, a melhor maneira de atender as pessoas, de aconselhar. Tipo assim, a gente também não sai de uma fábrica, É verdade. sabe assim, pronto para uso. Vai lá, cuida da igreja, Sim. você tá perfeito. Muito você aprende no meio do caminho, né? E as pessoas têm paciência, muita paciência, de ouvirem um pastor que tá amadurecendo, né, também. Que tá aprendendo também. Que tá, tipo, crescendo. Que também tá aprendendo novos conselhos, né? E, pra falar a verdade, essa percepção de uns anos pra cá renovou a minha paixão pelo ministério pastoral, né? E eu acho que a gente passa por essas renovações, sim, ao longo da nossa vida, né? Tipo assim, tem hora que a gente tá aqui porque é aquela coisa, né? Eu sou servo e eu preciso estar aqui. eu preciso estar aqui porque eu sou servo de Jesus, eu sou servo da igreja. Mas tem vezes que a gente recebe essa onda de renovação de paixão, sabe assim? E essa foi, acho que talvez uma das últimas renovações pastorais que eu tive, de ter essa percepção. Tipo assim, as pessoas têm muita paciência comigo também. Sim. E isso me fez falar assim, não sou apenas eu que estou estendendo graça, amor, paciência, paixão, mas as pessoas também, toda a comunidade também está fazendo isso por mim, né? Eles, né, a gente está sempre pregando, está sempre aconselhando, visitando, a gente tá crescendo. Tipo, eu pego para escutar algumas pregações minhas para trás, assim, nossa, tipo, como era diferente. Como era ruim. e as pessoas, tipo, elogiavam. Não só elogiavam, mas elas pacientemente aguardaram o amadurecimento. O meu discurso afinar. E não tô dizendo que tá pronto. Provavelmente daqui 10 anos eu vou olhar e falar assim, nossa, melhorei mais ainda. Como era ruim. Entende? E os conselhos e coisas que às vezes a gente tinha uma percepção e agora tem outra. Então,
isso me fez entender, falei assim, não, há uma grandeza e uma beleza na igreja que só pode ser a obra de Jesus, né? Que distingue de qualquer coisa. A igreja é muito desacreditada, né? A gente vê em vários outros podcasts, em várias pessoas que já estiveram na igreja, algumas que estão na igreja, e as pessoas estão sempre pedindo perdão pela igreja, e desculpe os atos da igreja, e isso me entristece, porque a igreja é a obra de Jesus, e nela há muita paixão, muita paciência, há erros, há falhas, mas há nela a promessa da perfeição, né? Estar na igreja acompanha essa promessa de que um dia Jesus vai voltar e vai purificar sua noiva de uma vez por todas, né? Então, E não tem como você amar Jesus e não amar a igreja. não tem como. Tipo assim, uma coisa não é separada da outra. Eu lembro um trecho do Paul Washer que ele fala num livro, ele fala assim, agora eu não lembro o livro. Ele diz assim, olha, se você está procurando alguma coisa para entregar a sua vida, entregue sua vida pela igreja, né? Por quê? Porque foi o que Jesus fez. Porque é o lugar onde floresce a graça de Deus, onde o evangelho transborda, onde você aprende a amar, mas também aprende e entende que você é amado. Que você não é o único que está estendendo paciência, que você não é o único que está tolerando, mas você está sendo tolerado. E para dizer assim, ser bem sincero, eu acho que muitas vezes a comunidade entende mais de tolerância do que as próprias lideranças, né? Tipo assim, quantos pastores, tipo assim, todos amadurecem, crescem e a igreja continua ali, fiel, ouvindo, entendendo que, ele vai crescer, ele vai amadurecer, né? Apesar de todas as dificuldades que às vezes a gente passa do lado de cá. Sim. Mas também é um pouco do que o pai ensinou a gente a ver. Sim. Tipo assim, é a obra de Deus, é linda, é o povo de Deus, é a igreja de Deus. E às vezes a gente se sente ali como, obviamente longe de comparação, né? Mas como Moisés intercedendo pelo povo ali. Meu Deus, não leva eles embora, não. Não mata eles, não. Eu não quero que você comece nada de mim, né? Eu tô aqui para guiar, para servir, né? O meu propósito está diretamente ligado a isso. Que essas pessoas cresçam em graça, em amor, e que elas continuem tendo paciência comigo, não é? É isso. Foi muito bom. Muito bom. Eu ficaria mais tempo, mas eu acho que a gente tem uma jornada esse ano. Sim. Esse é só o primeiro, gente. Eu acho que foi importante essa nossa conversa. Eu acho que as pessoas vão conhecer um pouco mais da gente ainda. Né? Tem muita coisa que a gente não falou ainda. Mas foi importante pra gente explicar como a gente chegou até aqui. Isso. E por que esse podcast existe e como vai ditar o ritmo, né? De como vai acontecer as coisas. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, gente.